No episódio anterior, você viu que para ser jornalista de verdade é preciso muito estudo e muito trabalho. Todo mundo que escreve um pouco já acha que pode fazer jornalismo, ou que consegue aparecer numa câmera para gravar um vídeo e fala bonitinho, já é jornalista. Não é. Você não é jornalista. E o Manaus 360 vai contratar um dos 3 candidatos à vaga de estágio, que você conheceu no primeiro episódio. Um deles vai conquistar a vaga e participar do nosso programa de estágio. Então a gente tem aí o nome do novo estagiário. Vamos pela ordem. Primeiro você falou com a Ana Beatriz. O que você achou dela? É uma das mais experientes, ela já está no 7º período. Ela também já vem da assessoria, já passou por outras secretarias também. Ela tem um currículo aí um pouco cheio. Ela ainda não tem essa experiência de redação como repórter e eu percebi que ela tem muita vontade de dar esse passo na carreira dela. O Alexandre de Moraes é pop, né? Toda vez que ele apareceu, todo mundo sabia, Alexandre de Moraes e tal. E ela conseguiu fazer a pergunta. Eu vi que ela ficou surpresa de ter que fazer, mas ela deu conta do recado ao fazer a pergunta. Vamos falar então, próxima é a Luísa? Próxima é a Luísa. Luísa, ela, pelo outro lado, ela é a mais crua, digamos assim, porque ela está no primeiro período, ela não tem uma experiência formal na área, mas ela já fez diversas atividades no Instagram, rede social, e isso também é muito rico. Eu achei muito fofo que ela comemorou que ela sabia quem era o Cidade, né? O Roberto Cidade. Eu sei, meu pai é o presidente da Câmara, da Leana. Presidente da Assembleia, muito bem, muito bem. O que eu não gostei na Luísa, que eu fiquei realmente triste, é porque ela não fez nenhuma pergunta. Você deu a opção de fazer perguntar para qualquer um deles, podia ser uma pergunta mais genérica, era um momento que ela poderia improvisar, e isso não aconteceu, e eu fiquei esperando esse momento. Então aí, para mim foi um problema. E o nosso único candidato homem que temos, né, Lucas, tá aí, ele respondeu tudo. O Lucas era uma máquina de responder. Ele é muito ligado nesse ambiente da política, ele também já tem experiência, já atua como repórter. Então você vê que ele é uma pessoa que está muito preparado mesmo. Ele sabia tudo, sabia perguntar, mais de uma pergunta, inclusive. O Lucas, ele fala até demais, né? Ele já vem me trazendo um processo, porque Davi Reis, nesse momento, está em depressão. Conheço até mais que gostaria de conhecer, sinceramente. Por quê? Posso usar palavras verdadeiras? Pode. Eu não acho ele uma pessoa exatamente agradável. Tanto de assistir, quanto inclusive de olhar para o rosto. A essa altura a gente já viu o currículo deles, já viu o texto que eles fazem, já viu como é que eles se comunicam aí com a política, com a dinâmica que o Gabriel fez, e a gente já conheceu um pouquinho mais de cada um dos 3. Agora eu quero ver eles em ação. Eles gravando um podcast com a minha amiga Karine Aguiar, que é cantora, compositora, fez o Jungle Jazz, foi com ela que eu estive na França como assessora dela, e ela vai dar 5 minutos para cada um deles, em que eles vão poder falar num podcast. Eles se prepararam para isso, os 3 receberam o mesmo material, e agora eles têm 5 minutos cada um para tirar o melhor que puder da entrevista com a Karine Aguiar. Vamos ver isso aí. Karine Aguiar é uma cantora do Amazonas que faz carreira fora do Brasil. Ela gravou o primeiro álbum Arraial do Mundo em Nova York. E em 2014 levou o Jungle Jazz para a Europa. E eu embarquei junto como assessora de imprensa dela. Bom dia, pessoal do Manaus 360, aqui quem fala é o Lucas. E hoje a gente está entrevistando a Karine Aguiar, que é uma cantora, pesquisadora, acumula vários sucessos nacionais e internacionais, inclusive. Ela já teve um álbum muito famoso chamado Arraial do Mundo, que recebeu um prêmio na França. Olá, estamos aqui com a Karine Aguiar. Muito bem-vinda à nossa entrevista aqui no Manaus 360. Obrigada. Bom dia, a gente está aqui com a Karine Aguiar. E eu queria fazer algumas perguntas, Karine, para você sobre a sua carreira, sobre sua vida, sua biografia e sobre o seu trabalho também. Falando na sua tese de doutorado, eu fui pesquisar um pouco. Eu vi que você trabalha a área da ecomusicologia. Eu fiquei muito curioso sobre o que trabalha bem essa área. Então, a ecomusicologia ela é um campo da ciência muito novo, não tem nem 10 anos de existência. E é um campo da ciência que une estudos de música e estudos de ecologia. Você pode... Aqui na Amazônia, por exemplo, é um campo em potencial muito grande, né, para você estudar a relação entre música e natureza. Então, a ecomusicologia ela dá conta disso e a minha tese
fala sobre isso, a relação da música do gambá com as questões ambientais na Amazônia. Karine, eu fiquei muito encantada com o seu trabalho. Sei que você está lançando seu primeiro DVD, que é o Jungle Jazz em Sinfonia Amazônica. Eu queria saber um pouco mais sobre ele. Como é que foi esse processo criativo desse DVD? Obrigada ao Manaus 360 pela oportunidade. Jungle Jazz, uma sinfonia amazônica, deveria ter sido meu primeiro DVD, mas acabou se transformando num documentário musical. Você também é pesquisadora na área da música, né? Sim. Então, como é que você divide essa vida entre cantora e pesquisadora, assim, de uma forma sucinta? Olha, não é fácil, porque nesse último ano, por exemplo, eu escolhi fazer menos shows para poder me dedicar à minha tese de doutorado, né? Que eu estou aí no último suspiro já. Devo defender agora entre novembro e dezembro. Mas não é fácil, assim, você precisa fazer algumas escolhas. Eu tive que fazer escolhas muito difíceis. Depois de toda essa batina, nada mais justo que ouvir a opinião da entrevistada. Eu já dei muitas entrevistas, então às vezes eu tenho que responder a mesma pergunta sempre, né? Mas assim, foi legal que cada um deles abordou alguns aspectos de maneira muito pessoal, muito particular, né? E gostei muito dos três. Eu acho que vocês vão ter um trabalho muito difícil para escolher, porque cada um deles é muito bom, né? Dentro do seu estilo, dentro da sua pegada. Então, eu desejo muita sorte para vocês, porque não vai ser uma escolha fácil. Se eu fosse vocês, né, enfim, pudesse, eu contrataria os três. E chegou a hora de eu conhecer pessoalmente os candidatos para a vaga de estágio do Manaus 360. Gente, para começar, é um prazer enorme ter vocês aqui. Como eu já mostrei para vocês lá no começo, vocês passaram um monte de currículos que tinha aqui também. O objetivo é trazer para cá um estagiário que vai aprender sobre como cobrir política, porque essa é a vocação do Manaus 360. A gente fala especialmente disso. É só isso? Não, mas é principalmente disso. Então eu precisava de gente aqui que gosta desse assunto, que quer se especializar nisso e que tem o compromisso de querer aprender. Então, Bia, queria saber de ti, por que você quis se inscrever aqui e como é que é o teu interesse por política? Eu queria aprender a como lidar com como escrever, como saber. É porque é muito difícil, né? Você lê matérias e às vezes você não entende nada. Eu queria chegar nesse patamar de conseguir escrever algo que as pessoas consigam entender. Você já tem um trabalho, você já atua e, no entanto, você está pedindo para vir para um estágio. Por quê? Porque, pelo que foi oferecido, apesar de eu já ter experiência com trabalhar com jornalismo político, eu ainda não tive a experiência de cobrir no presencial, de cobrir nas casas legislativas, de cobrir em tribunais, com os políticos realmente. É uma experiência que eu quero, de chegar, entrevistar, fazer as perguntas, porque quando a gente trabalha de modo virtual, a gente ainda tem muita barreira dos assessores. Eu queria chegar diretamente neles para poder fazer as perguntas que a gente tem. A gente tem muito questionamento que não chega até parlamentar, até membro dos poderes, e é uma experiência que eu gostaria de ter. Certo. E política para ti é uma diversão, pelo que eu vejo, né? Eu gosto. É uma área que eu quero me especializar quando eu terminar a minha graduação. É uma área que eu quero trabalhar no futuro. Eu gosto muito de política. Eu quase vivo isso. Acho que é por isso que eu vivo assim, nessa época de eleição, essa pilha que a gente fica. Mas assim, eu gosto. Apesar de ser trabalhoso, é uma coisa que eu gosto de fazer. O jornalismo político sempre me chamou a atenção. E eu acho que eu preciso sair um pouco da minha bolha, sabe? Sair um pouco da minha zona de conforto. É um timaço, vocês são um timaço. Eu sei que qualquer um que eu escolher aqui é uma boa escolha. Por isso, eu preciso que vocês me ajudem nisso. Bia, por que eu preciso escolher você e não eles dois? Eu acredito que eu possa contribuir melhor para o Portal 360. Mais que eles? Sim. Por quê? Porque acho que, mesmo que eu não tenha experiência política, eu posso ter a vontade maior de querer, porque, por exemplo, eu já é acostumada com política, a Luísa está entrando agora, então eu acredito que eu tenha como é que eu posso dizer? Uma vontade maior de querer entender, querer aprender a fundo a política. Você tem mais vontade que ela, Lucas? Tenho mais vontade e também já tenho uma certa experiência que ajudaria para o portal. Eu já tenho
consigo lidar, eu tenho uma certa agenda de fontes, eu consigo conversar com alguns parlamentares, consigo conversar com a maioria dos assessores. E além do que eu já tenho assim, um texto voltado para a política, eu só quero realmente melhorar a minha experiência e eu creio que no portal eu consiga contribuir bastante. Mas se você está pronto, o que você está querendo ser estagiário? Porque, infelizmente, a gente ainda não consegue ser absorvido pelo mercado de trabalho como um todo, o mercado realmente profissional, e um estágio a mais sempre melhora o nosso currículo, sempre melhora para a gente ir para o mercado direto. Então você está me dizendo que você quer passar por aqui para ir embora? Não. Quem sabe a gente pode ficar, dependendo do nosso trabalho. Luísa, por que eu devo te contratar e não a eles? Porque eu acredito que, por mais que eu esteja iniciando agora na faculdade, eu tenho uma experiência já no curso técnico. Então, eu procuro ser uma profissional multifacetada. Eu posso ser repórter, eu posso produzir, eu posso também editar vídeos. E aí, com essa experiência de jornalismo político, só vai agregando ainda mais. Então, por mais que eu tenha pouco conhecimento, enfim, mas eu busco esse conhecimento e eu tenho essa vontade. Então, eu acho que eu posso agregar para uma nossa 360. Eu não vou contratar você. Por quê? Você está acima das meninas hoje. Você realmente já é um finalista, você conhece de política, eu te contrataria como um repórter. Só que hoje eu não tenho essa vaga no Manaus 360. Seria um prazer enorme para mim ter você na equipe. E qualquer equipe que tiver você vai ter um ganho gigante. E é só por isso que você não é contratado, porque você não está mais para ser um estagiário, você tem que ser um repórter. Luísa e Bia, que difícil para mim. Eu sei que eu deixei vocês numa situação complicada, mas eu preciso fazer isso porque eu tenho que escolher uma de vocês. E qualquer uma que eu escolher, para mim, vai ser uma dificuldade, porque eu vejo que as duas querem ganhar, eu vi as duas indo muito bem na entrevista, eu vi vocês se preparando e eu vejo vocês um pouquinho nervosas aqui na minha frente e eu sinto uma responsabilidade gigantesca. Mas eu também fico tranquila porque eu sei que qualquer uma das duas, onde seguir, vai se dar muito bem. Obrigada, meninas. Que isso? Eu até fui ver aqui no relógio como é que tava a batida do coração. Eu me senti quando vai votar no BBB votação, né? Eu senti o tudo. Meu Deus. Eu acho que eu tava igual o fio, tá? Caralho. Você não está bem informado, você está equivocado, você deveria falar bem de Manaus. Essas são mensagens que, quando a gente faz uma entrevista, os políticos podem falar e que desestabilizam um pouco a gente. Se você não tiver firme, por mais que você esteja sim bem informado, você pode cair numa insegurança. E é por isso que a gente tem que treinar a pressão em um candidato a repórter ou candidato à vaga de estágio, que futuramente vai ser um repórter. É por isso que a gente fez essa rodada com um pouco mais de pressão nos candidatos de hoje. Eu achei impactante, não esperava que fosse tão direto. Então, teve esse bate-bola, né? A gente teve a oportunidade de expor mais sobre nós e sobre as nossas qualidades. Então, eu gostei muito dos participantes. Acho que a gente vai ser colegas de profissão. Quero me aproximar mais deles e foi bem intenso. E como a Cintia é muito carrasca? Não é carrasca. Acho que ela tem que ser dura quando precisa, mas ela é uma pessoa muito gente boa. Eu gostei bastante da segunda fase, eu gostei de ter entrevistado a Karine, gostei de ter feito o trabalho de pesquisa para poder montar a entrevista. Eu fiquei um pouco surpreso com o resultado final dela, mas foi uma experiência bastante agradável, no fim das contas. Foi uma experiência interessante. Primeiro a entrevista com a Karine, que foi uma pessoa muito legal de conversar, tudo que eu tive que ler sobre ela para conseguir fazer as perguntas. A segunda parte com a Cintia foi um pouco... Meu coração estava muito acelerado, ansiedade atacada, mas eu entendi o propósito dela, eu entendi o que ela quis fazer e eu achei muito impactante. Temos dois perfis. De um lado, a Luísa, que nunca teve uma experiência no jornalismo e acaba de entrar na faculdade. E do outro, Ana Beatriz, que trabalha em assessoria, mas sem experiência em redação e está finalizando a faculdade de jornalismo. Já tenho a minha escolha. Sério mesmo? Vou escrever tudo aqui. Não tomo café, mas tomo chá. E para você que acompanhou o reality até aqui, ele não acaba no último episódio. Ele continua porque Ana Beatriz vai ter ali as novidades que ela vai aprender, né? Toda essa grade que eu falei para vocês
de cobertura de política, como é que você vira um jornalista de política. Então a Bia vai contar um pouco dessa trajetória a cada semana nas nossas redes sociais. Fica de olho no Manaus 360, no Insta, no YouTube, no Facebook, no TikTok. Ela vai estar presente em todas essas redes, contando um pouco para você, tanto do dia a dia como parando para conversar mesmo. Então, eu recomendo que você que viu todo esse processo possa agora também acompanhar a trajetória da Bia e ver ela chegando e depois ela saindo. Vamos ver se ela conseguiu chegar nessa transformação que a gente propôs aqui. Parabéns, você ganhou na Mega Sena da vida profissional. E por que eu te digo isso? Quando a gente está começando a seguir a nossa carreira, tudo que a gente estudou, a gente tem aquele medo. E se eu errar? Como é que eu vou fazer a partir de agora? Será que eu vou conseguir colocar em prática tudo que eu aprendi ou que eu ainda estou aprendendo, né? Então, aqui no Manaus 360 você tem essa oportunidade de errar e aprender. E você não fica sem explicação. Eu errei, por que eu errei? O que aconteceu? Nossa, a gente vem, te explica, o Gabriel te mostra como é a melhor forma, até porque ele está nesse meio há mais tempo. Então, você pode contar com ele nesse quesito. Então, eu te parabenizo, porque, como eu te disse no início, você realmente ganhou na Mega Sena da vida profissional, que você tem essa oportunidade e eu espero que você consiga aproveitar assim como eu aproveitei. Ana Beatriz, parabéns aí por conseguir ser a vencedora e se juntar à equipe do 360, lugar por qual eu tenho um grande carinho. Hoje já estou seguindo um outro caminho, mas o 360 segue no meu coração. E aproveite o seu prêmio, aproveite aí toda a experiência da Cíntia Brink, do Gabriel Veras, aproveite essa experiência no jornalismo profissional de verdade, que esse seja só o começo da tua caminhada dentro da profissão, tá bom? Forte abraço e aproveite!